Muito bem, estamos aqui para aprender. Você está aprendendo alguma coisa? Entra no nosso Instagram, entra lá no sertão.inovador, comenta o que é que você está achando, sugestões, dicas, críticas, dê o seu like, dê o dislike, fica à vontade, mas só não fique passivo, só não fique olhando, certo? Para as coisas e vendo a banda passar. Interaja. A gente agradece demais todas as observações que vocês fizerem, os temas. Você gostaria que a gente entrevistasse alguém? Você conhece alguém que tem feito coisas diferentes, inovadoras na atividade, seja como empresário, seja como profissional também, ou seja, como um empregado. O empreendedor, ele não quer dizer que ele é só o empresário empreendedor. Empreender é um comportamento. Você pode praticar o intraempreendedorismo. Eu pratico intraempreendedorismo na universidade, desde o primeiro dia que eu cheguei lá. Obviamente que há alguns lugares, a universidade que eu falo é o FESA, onde a gente tem atuado lá como, é uma das minhas atividades, digamos assim, né? Como funcionário dessa universidade, lá eu sempre procurei empreender. É óbvio que alguns espaços você tem mais afeição à inovação, outros lugares são mais tradicionais, e você tem que respeitar também todos os lugares, porque nem todo canto tem espaço para você estar fazendo inovação. Isso está tranquilo. Tá bem? Bom, agora a gente quer aprender mais sobre inovação na área de soldagem, na área de metalurgia, com dois empreendedores que estão aqui no nosso bate-papo. Está aqui o Lucas Landrini e o Caio Nunes. Sejam muito bem-vindos. Satisfação, obrigado. E a gente quer conhecer um pouco da história deles, do empreendimento que eles têm e também das inovações que eles têm trazido aqui na nossa região. Com a palavra, você fica à vontade aí. Vamos lá. Mas eu queria agradecer pelo convite inicialmente, né? Confesso a você que esse ambiente me dá muito prazer de estar sentado, conversando com pessoas como você, que, né, motiva muitas pessoas na área de empreendedorismo. Já venho acompanhando seu trabalho há muito tempo. E falar da minha história, né, e da do Caio aqui, para empreendedores ou pessoas que buscam empreender, para mim é algo muito motivador também, né? Inclusive, é um trabalho que eu desenvolvo hoje, né, faço esse trabalho em rede social, né? Eu tenho também um podcast que a intenção é continuar compartilhando conhecimento, continuar crescendo, evoluindo enquanto profissional, enquanto empresa. Então, eu Lucas Landrini, né, eu e Caio, nós somos proprietários da Metal Quality, né, que é uma empresa que ela surgiu na ideia de atender uma demanda, até mesmo assim, eu vou dizer, eu via que em Mossoró existia uma grande possibilidade de a gente desenvolver a nossa área, né, com serviços técnicos e até mesmo de consultoria para a área de soldagem. Claro que a gente já tem hoje grandes empresas que trabalham com soldagem, vou dizer assim, um nível alto de investimento, mas eu via que faltava investir mais em tecnologia, em conhecimento. Uhum. Então, a gente alinhou essas duas coisas para dentro da empresa. Então, hoje, a Metal Quality, nós somos empresas que prestamos serviço. Atualmente, nós temos dois, vou dizer assim, nichos que a gente trabalha na empresa. Nós somos retíficas de cabeçote. Então, a gente trabalha com serviços de retífica do zero, né? A gente trabalha o seu cabeçote até entregar ao cliente o produto final. E também temos, né, a área metalúrgica, onde o nosso foco, né, é atender o quê? Soldagem e caldeiraria. E aí, eu e Caio, nós somos ex-professores de solda do Senai, trabalhei 8 anos no Senai. Minha história do Senai foi algo que eu guardo para a minha vida, porque enquanto professor do Senai, antes de eu trabalhar como professor, eu fiquei no Senai durante 5 anos como aluno. E nesse período, Radamés, eu pude representar, né, Mossoró, Rio Grande do Norte e Brasil numa competição a nível internacional de soldagem. Em 2011 eu fui para Londres, na Inglaterra, e quando eu retornei dessa competição eu passei a ser professor na área de soldagem. Então eu treinei alunos para participar dessa mesma competição. Inclusive daqui de Mossoró a gente formou um aluno campeão mundial de soldagem, e isso me orgulha muito. Então esse know-how precisava transformar não somente em conteúdo que eu fazia dentro do Senai, em serviço. Então, foi onde a gente, né, quando eu saí do Senai, Caio estava trabalhando numa empresa aqui de Mossoró, eu digo, Caio, vamos se juntar. Ele também foi professor do Senai, né, trabalhou comigo lá no Senai durante 5 anos, 6 anos, não foi, Caio? Isso, 6 anos. A nossa história começou, na verdade, dentro do Senai, né? Foi. A gente sempre
conversava entre, não, a gente precisa colocar algo para transmitir esse conhecimento que a gente que adquiriu aqui dentro do Senai e transmitir para a indústria aqui de Mossoró. Que às vezes a gente percebia que existia uma certa deficiência, né? De conhecimento de soldadores e conhecimento de empresários. E trabalhava com processos de soldagem mais arcaicos, e a gente viu que existia uma enorme possibilidade de ampliar e aumentar esse know-how de conhecimento para essas pessoas, para esses empresários. Inclusive, eu costumo dizer que eu não tenho concorrentes, né? Eu tenho parceiros. Então, hoje o Lucas Landrini, eu estou muito focado na parte comercial da empresa, mas o Caio, ele é a parte mais operacional, é quem toca realmente a oficina lá. Inclusive, eu viajo, participo de feiras a nível nacional e internacional, e ele é o cara que coloca o negócio para rodar. A gente tem esse contato com a turma, né? Deixa bem claro que a nossa função, né? Claro, né? A partir do momento que eu ajudo o empresário, isso vem oportunidades também. Então, eu sempre digo, eu não tenho concorrentes, tá? Eu tenho empresas parceiras. Então, eu estou sempre, né, fazendo visita nas empresas da região. Não é porque eu faço esse trabalho de consultoria, mas eu ainda tenho esse negócio dentro de mim de ser professor. Então, dentro da minha empresa, eu estou a todo momento ensinando, cobrando, dizendo o que está certo, o que está errado. Ou seja, inclusive a gente está sendo cobrado, eu e o Caio, de montar uma turma presencial de cursos de solda, porque, infelizmente, o Senai de Mossoró já foi referência mundial, mas hoje, eu vou dizer assim, parou muito os cursos de solda, né? Praticamente está rodando algo mais básico lá. E aí essa demanda foi surgindo, cara, por que não? Então, hoje, Radamés, a gente está com a empresa, né, seguindo na parte de serviços, né, onde a gente atende principalmente a área do petróleo. Graças a Deus, o Rio Grande do Norte voltou a respirar bem, né, na área do petróleo. E a gente começou a atender, né, mais frequente essa turma, como também essa parte de consultoria e vendas. Então, hoje, o Caio está com a farda aqui da Metal Quality. Pode ser que alguém pense, Lucas, o que é a H-Soldas? A H-Soldas é uma empresa parceira, né? Hoje nós somos representantes do Rio Grande do Norte e no Ceará da H-Soldas. Então, eu vendo máquinas para a indústria, para revendas, né? Ou seja, a minha intenção é levar tecnologia, desde máquinas de solda com mais tecnologia, robô de soldagem, corte a laser, ou seja, máquinas que eu tinha muito desejo de ter nas empresas aqui da região. Hoje eu vou estar levando essas soluções como venda também. Então, hoje a empresa ela tem desenvolvido bastante a parte comercial, né? Um novo desafio que eu assumi. Né? Eu costumo dizer que a gente não nasce vendedor, mas a gente se prepara, e eu tenho feito muito isso. Então, vocês estavam falando há pouco tempo sobre gatilhos mentais. Isso nós como vendedores, se a gente não usa desses benefícios, né? Infelizmente, a gente às vezes perde uma boa venda, perde um bom negócio por conta disso. Muito bom. Deixa eu, então, puxar de vocês um pouco, digamos, mais de questões mais práticas, de inovação que vocês têm feito. Que diferenciais inovadores a Metal Quality trouxe, de repente, para a região? Professor é assim, amigo. Você começa a ser professor, é igual a empreender. Se você começar a empreender, você não quer mais parar. Você pode até quebrar várias vezes, mas você continua tentando. E professor começou a dar aula, pronto, amigo. Ele tem uma dificuldade enorme de sair da sala de aula. Às vezes eu estou com meus meninos, aí o meu menino meu diz, professor, eu disse, não, até você, rapaz, até aqui. Não, aqui é papai, é papai. E às vezes ele confunde também, né, com o professor da escola, mas o jeito de a gente falar. E professor é um benefício muito grande porque você continua estudando, então você está sempre buscando. Então, o que é que de estudo que vocês fizeram, que pesquisa vocês fizeram, o que é que você tem de inovação que vocês trouxeram aí na atividade para a Metal Quality, que vocês pudessem falar para a gente? Ó, vimos aqui o mercado da região, melhoramos nisso, tal. Fica à vontade, vocês colocaram um pouquinho de inovação. A gente percebeu que o processo de soldagem que bem arcaico, né? Vamos dizer assim, usar esses termos, né? Que é o processo de soldagem em eletrodo revestido, e na nossa empresa praticamente é uma raridade a gente utilizar o processo de soldagem com eletrodo revestido. A gente opta por processo de soldagem MIG-MAG, TIG, são processos que são mais atuantes e de melhor qualidade e melhor rendimento para a área em si, entendeu? Aí, assim, a gente implantou esses processos na nossa empresa, pelo fato de ter o nosso conhecimento na área de soldagem, e que a empresa roda super bem, com maior produtividade, com maior economia, tá entendendo? E a gente quer levar isso aí para a indústria de Mossoró, certo?
e da região também. Que às vezes a gente percebe uma certa resistência do empresário. Não, eu fico no processo de eletrodo revestido porque meu soldador é mais experiente nessa área. Sempre fez mas assim, não, né? Sempre foi assim. Não ativa aquele gatilho na mente dele de que aquilo pode mudar para melhor. E Radamés, assim, uma coisa bem comum é o quê? Você pega uma maquinazinha de eletrodo revestido, é uma maquinazinha pequena, barata, aí o cara diz, não, mas eu vou pagar, sei lá, 10, 15, 20 mil numa máquina dessa, para quê se essa minha máquina está me atendendo? Só que ele está vendo o custo ali de aquisição. Imediato, né? Mas aí, se você for olhar o que uma máquina dessa com maior custo, consumo, ela etc. vai te dar de produtividade. Cara, sei lá, digamos que eu vou dar um exemplo show aqui. Um portão. O cara faz um portão aqui em 10 dias. E aí você investiu numa máquina que ela vai fazer, ao invés de 10 dias, você vai fazer em 2. E não somente isso, o consumo de consumíveis, ou seja, o material que você usa para poder desenvolver aquele produto ali, vai reduzir muito o custo também. Às vezes eles não fazem essa conta. Simplesmente, não, a máquina é mais barata, o consumível é mais acessível, eu vou investir nisso. Para você ter ideia, eu tenho uma máquina de soldagem a laser. Se eu estou falando que hoje tem máquinas de eletrodo, máquina de 300, 600, 800 reais, uma laser você vai estar investindo no mínimo 80 mil para ter uma máquina dessa dentro da sua empresa. E aí o cara diz, pô, vou investir 80 mil para ter uma máquina dessa, a gente tem uma lá na empresa. Mas a produção que eu consigo fazer com equipamento desse, a qualidade... Se paga rápido, né? E se você tem demanda para isso, a gente tem hoje uma grande deficiência no mercado em encontrar bons soldadores disponíveis para trabalhar. É por isso que estão me procurando também para montar turmas. Uso, né? O laser ele é muito fácil. Se eu pegar você que nunca soldou, colocar aqui, você vai fazer uma solda de altíssima qualidade. Então o cara, pô, eu estou tendo muita dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. Só um exemplo com relação a esse equipamento que nós temos lá na oficina, que é a máquina laser. Eu tenho um filho de 8 anos, certo? A gente fez um workshopzinho lá na oficina, certo? Para apresentar o equipamento. Meu filho de 8 anos, ele chegou lá, eu peguei ele na escola, chegou lá, soldou perfeitamente. Ou seja, eu estou trazendo uma produtividade boa, de qualidade, e eu não preciso ter uma mão de obra tão qualificada para poder operar um equipamento desse tipo. Entendi. Entendeu? Aí muitos falam, não, cara, mas para você é muito fácil. Você foi professor de soldagem, seu filho tá com você todos os dias. É comum ele pegar esse gancho aí rápido. Sim. Meu filho, dificilmente eu levar ele para a oficina. Eu quero ele estudando, eu quero ele no dia a dia e usar com criança, tem a questão né? de segurança. Tem a questão de segurança também. Claro. Eu levei ele lá para mostrar que o equipamento ele é fácil, é versátil a utilização dele, entendeu? Para mostrar para os nossos deu clientes certo, que deu certo. Deu tudo ok, deu tudo certo. Eu sabia que ele não ia ter problema porque eu sabia que o equipamento também não ia oferecer tanto problema com relação a ele pegar o equipamento e soldar, entendeu? Aí foi um exemplo muito, muito legal que a gente trabalhou e fez lá no nosso ambiente que Muito bem. está dando uma resposta muito boa. É porque o novo, a gente já ouviu tanto isso, né? Sabe disso, mas como já foi abordado aqui em outras ocasiões, o nosso emocional, ele tem uma competência de apagar o racional, às vezes, assim, muito grande. Porque você sabe que aquilo vai ter às vezes você pode até mostrar, faz as contas. Como é que é a tua produção aqui? Tal. Vamos passar os dados. Quantos clientes você tem, quantos você está fazendo isso aqui? Quando você mostra a máquina, está vendo que ela se paga? Mas, às vezes, mesmo assim, a pessoa esquece o racional, porque foi provado racionalmente que ela vai se pagar por conta de não, mas pode ser que, aí começam os medos emocionais, mas não sei se realmente e tal, porque ele está apegado ao que ele sempre fez. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, não é a síndrome dizem, eu nem vou dizer o nome, porque às vezes as pessoas podem achar que a gente está falando o nome da pessoa como se fosse... Mas tá aquela síndrome que o cancioneiro popular às vezes fala, se apega àquilo porque traz conforto, traz algum tipo de pseudo-conforto também. Sim. Porque na hora que você aprende o novo, você não quer mais o velho. Não é assim? É verdade. Você aprendeu a dirigir, eu estava falando outro dia, quando você sai, dá um exemplo aqui, tem milhares. Você dirige um carro, daquela direção hidráulica. Aí você compra um carro de direção elétrica. Você tem uma dificuldade enorme para voltar para um carro de direção hidráulica. Você dirige o carro ali e tal, aí o câmbio, você passava as marchas, daqui a pouco você não passa mais.
você fica com dificuldade de voltar para aquilo que era, né? Você subiu o vidro ali naquela manivelazinha. Agora você só aperta um botãozinho, o vidro sobe. Daqui a pouco você não precisa mais nem apertar. Você entra, você só fala. Isso. Aí bota lá um equipamento de áudio, ele já está conectado. Enfim, quando você se acostuma com o novo, o velho, ele não tem mais sentido. Mas só livrar-se do velho é que é um problema que a humanidade tem que resolver. E quem empreende, cedo ou tarde, tem que deixar essa ficha cair. Ó, ficha, coisa bem velha, né? Tem que deixar baixar uns créditos novos aí para poder atualizar. Nesta fala, eu queria que vocês pudessem, então, falar um pouquinho o que é que vocês estão aí de projetos, o que é que vem pela frente, o que é que vocês estão investindo aí. As empresas que a gente implantou, né, esses processos de soldagem inovador, nenhuma mais quiseram os processos antigos, por incrível que pareça. Mas assim, a Metal Quality hoje, ela tá, graças a Deus, a gente está fazendo 6 anos agora em setembro, né, de motivo de muito orgulho. A gente comemora, inclusive, cada ano a gente junta toda a equipe, faz meio que um aniversário da empresa, porque eu aprendi isso. Empresa é gente, né? Empresa não é... Isso. Essas máquinas aí, né? A gente lá. Exatamente. Então, assim, a gente tem sempre buscado oportunidades que o mercado regional ele pode estar trazendo para a empresa. E, como eu falei, de início a gente era uma empresa que trabalhava somente serviços, passamos a fazer também a parte de vendas, né, de produtos na área de soldagem. Então, a gente tem toda uma gama desde máquina de solda, consumíveis, abrasivos, e também a parte de consultoria e treinamentos. Então, eu, Lucas Landrini, hoje fico muito livre, né, para poder fazer isso dentro das empresas. Então, semana mesmo eu estava participando de uma feira lá em São Paulo e encontrei o empresário, o dono da Autopeça São Paulo lá, o seu Fábio, né? E aí, numa conversa lá, eu disse, não, Lucas, quando a gente voltar, eu quero você lá na empresa para a gente desenvolver um trabalho. E está acontecendo, né? Já fiz um trabalho inicial, a gente está desenvolvendo a empresa. Por quê? Porque às vezes você chega na empresa, não tem um padrão, apesar de, a empresa, quem sou eu para falar, né, do histórico, né, que eles têm. Mas, às vezes, não é que nem o rapaz estava falando há pouco tempo. Às vezes você está crescendo de um formato, mas quando termina o final do mês, cadê o dinheiro? Né? A gente vendeu tanto e cadê o dinheiro? Mas muitas vezes é devido a isso. A gente não consegue enxergar alguns custos ali que você poderia estar enxugando, né? Porque não tem uma análise técnica ali por trás. Sim. Então, o que a gente faz é justamente isso. Eu vou até a empresa, faço essa análise técnica e a gente faz um diagnóstico, né? Para poder mostrar ao cliente onde é que a gente pode trabalhar e ele ter esse melhor retorno. Então, a empresa ela não somente atende nessa parte de serviço, de venda, como também de consultoria. Educação entrando aí, né? E a educação também, né? A gente já está com a turma para começar segunda-feira, né? Lá na empresa também, que foi, cara, assim, eu não vou dizer, tem hora que, pô, Lucas, você vai fazer educação também? Hoje quem faz a educação são meus funcionários. Então, eu treinei minha equipe treina outros funcionários e agora minha equipe também vai treinar novos soldadores. Muito bom. Nós temos que ser multiplicadores de talentos. Então, isso é algo que eu busco fazer. Né? Eu e o Caio, né? Caio também foi professor e a gente tem esse DNA do Senai, né? Cobra muito com limpeza, organização, né? Ao mesmo tempo qualidade. Muito e é isso. Fico muito feliz de ver professores empreendendo. Porque existem alguns estigmas, alguns padrões por aí. Que, não, o professor ele foi dar aula, por isso que ele não quis empreender. Não, mas não é bem assim. Alguns empreendedores, além de dar aula, eles gostam também de empreender. Sim. Não sei se você sabe, mas a maior rede de cafeterias do planeta foram 2 professores que começaram. A Starbucks, lá no início, foram 2 professores que começaram a fazer algo diferente. A gente se encontra aqui para... Vamos pensar alguma coisa diferente, vamos mexer e tal. E aí as coisas vão acontecer. Meus queridos, obrigado. Você pode se preparar que em breve vamos chamar de novo. Uma vez pisando aqui, a gente chama de novo. Vocês tiverem algum evento que forem acontecer, alguma turma, passa pra gente que a gente divulga aqui para o pessoal, tá bom? Valeu aí pela participação. Obrigado. A gente vai para um intervalozinho e volta já já. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo.
Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Às vezes, a melhor escolha da noite é decidir ficar em casa quebrando recordes com os amigos. Ou, quem sabe, realizar uma chamada para falar, ouvir e rir de forma ilimitada. Você pode ligar a TV e dar de cara com o melhor jogo da temporada. Ou resolver vestir a sua melhor roupa para ir em busca do que te faz feliz. Seja qual for a sua decisão, conte com a gente. BrisaNet, levando o mundo até você. Qual é o seu problema? A gente sempre faz essa pergunta aqui, porque essa pergunta ela é instigadora e ela provoca respostas que tragam soluções. Você tem problema? Você vai escutar muitas vezes eu falando aqui no programa Sertão Inovador, faça as pazes com os seus problemas. Por quê? Quando a gente faz as pazes com os problemas, a gente não se estressa, o emocional não vai acabar com a vida da gente, porque a gente vai procurar solução, uai. Problema existe para a gente encontrar a solução. E as soluções existem caminhos. Não adianta você se estressar, o mundo vai se acabar porque eu não estou sabendo resolver essas coisas aqui, da minha casa, da minha empresa, do meu dia a dia. Calma, calma. Tem soluções. Talvez você não sabe ainda. Eu sempre gosto dessa frase do Vicente Falcone, uma referência na área de consultoria no Brasil. Ele é proprietário da maior empresa de consultoria do Brasil e ele sempre fala isso. Por que você não está onde você deseja tanto estar? Por quê? Porque você não sabe. Simples assim. Se você soubesse, você estaria lá. Então, o que é que eu tenho que fazer? Estudar, me conectar com pessoas, aprender. E aí eu adquiro conhecimento e esse conhecimento me fará ir para um nível que eu ainda não estou. No dia a dia, a gente tem os nossos problemas. Por exemplo, na área de aluguel, vai alugar uma casa. Você vai comprar uma casa, vai comprar um terreno. Essa área é uma área que eu confesso, eu preciso aprender muito. Primeiro que a gente não, às vezes, procura passar sempre para outra pessoa resolver isso. Só que aqui no programa Sertão Inovador, nós temos uma pessoa que é referência nessa área, que vai nos ajudar e trazer soluções, respostas para perguntas nessa área de aluguel, de compra, de residência, como é que a gente trabalha esse assunto. Então está aqui conosco, da Mobile. Você já sabe que a Mobile é um dos nossos parceiros aqui, né? A Mobile Imóveis é o nosso parceiro. Então o Jansen está aqui para trazer essas respostas. Eu trago as broncas e passo para ele. E aí ele vai trazendo respostas nessa área. Valeu, Jansen. Obrigado por mais uma vez estar aqui. Obrigado, Radamés. Muito obrigado. Está preparado aí para as broncas? Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos botar para fora um pouco que a vida e não só a prática como a técnica nos ensinou. Tá, eu adquiro uma casa ou eu alugo uma casa. Eu posso... A gente já falou aqui em outros momentos que você pode adquirir um imóvel para consumo, para uso ou para investimentos. Tanto um quanto o outro tem suas dificuldades. Mas eu aluguei, estou lá com 2, 3 prédiozinhos ou casas. Que sugestão você dá para melhor gerenciamento dessa questão dos imóveis? Porque isso dá um trabalho. Apesar que eu digo assim, investir em imóvel é bom porque ninguém carrega o imóvel, né? Então, um carro, o cara rouba o carro, mas um imóvel você está ali e tal. Mas a gente sabe que tudo não são flores. Que sugestão você dá para esse primeiro ponto? O gerenciamento desses imóveis, assim, como é que a gente faz para ter as coisas... Veja bem, Radamés, é necessário e é importante salutar que você procure uma boa administradora para administrar os seus imóveis ou o seu imóvel. Até porque você, às vezes, tem sua atividade já profissional. Isso. E você tem a expertise em outra área, né? Mesmo você tendo um staff de colaboradores, de funcionários preparados para poder lhe assessorar, mas especificamente aquele assunto de administração dos seus aluguéis, é bom que seja feito através de um especialista, de alguém que entenda e de alguém que tenha credibilidade. E não é só isso. A gente precisa ver como é que essa administradora faz a gestão da administração desses imóveis. Nós temos na Mobile um sistema diferenciado.
mas todo mundo que fala sobre administração diz que é diferenciado e tal. Eu vou dizer por que o nosso sistema realmente é diferenciado, não achando que os outros não tenham também uma diferenciação nas suas atividades de administração. Mas é o seguinte, a Mobile, em primeiro lugar, ela, por ser especialista em avaliação de imóveis, ela lhe deixa a par de quanto vale realmente o aluguel do seu imóvel. Não estou falando de aluguel agora, de venda também, mas de aluguel, quanto é que vale o aluguel do seu imóvel, até quanto você pode conseguir de rendimento naquele aluguel, daquele imóvel. E aí a gente tem a especialidade de avaliação, nós somos peritos, avaliadores, tanto judiciais como extrajudiciais, e a gente faz a avaliação desse imóvel. E uma vez avaliado o imóvel, para você, gratuitamente, se você vai deixar conosco, nós não cobramos pela avaliação, aí a gente vai ter os diferenciais dessa administração. Primeiro, a gente tem 44 anos no mercado, tem uma carteira muito grande de clientes, sem falar que nós estamos totalmente inseridos no processo de marketing, de divulgação das redes sociais e tudo. Então, a gente consegue alugar o imóvel com maior rapidez. Ok. Com maior rapidez. Isso é uma questão importante. Segundo lugar, nós temos também, depois de alugado, alguns critérios interessantes. O critério preventivo de fazer toda aquela pesquisa cadastral, de análise de crédito, tudo daquele cliente, a gente evita muitos problemas no futuro com essa prevenção bem feita. Né? E aí, depois que a gente aluga o imóvel, a gente tem alguns diferenciais também. A gente está repetindo essa palavra porque são diferenciais tremendos e alguns deles só nós temos no Estado. Por exemplo, o pagamento do aluguel que o inquilino vai fazer através de boleto, até então a maioria das imobiliárias administradoras trabalham com boleto, mas o nosso é o seguinte, quando a pessoa recebe o boleto e paga, o próprio banco já separa o valor, já bota 90% na conta do proprietário e 10% na conta da imobiliária. A imobiliária, a administradora nossa, não toca no dinheiro do proprietário nem ele no nosso. Nós vamos administrar o imóvel dele dessa forma, mas cada um recebendo o que é seu na sua continha, bonitinho, sem problema nenhum. Se ele não receber, então esse já é um grande diferencial, essa cobrança compartilhada, esse pagamento separado. Sim, né? sim. É muito importante isso. Eu acho que isso aí resolve alguns problemas, principalmente nós aqui que temos um prédio, né? Temos uma casa. Quer dizer, o dinheiro vai para a imobiliária para depois a imobiliária passar. Aí você fica, e se isso aí não... Né? Aí dá uma dúvida, será que já recebeu? Será que recebeu com juros, sem juros? Liga para o proprietário, liga para a imobiliária e tal. E aqui não tem problema. Quer dizer, aqui é uma sistemática, isso é automático. Automático. Então. Se ele recebeu, eu recebi. A imobiliária recebeu. O locador pagou lá o aluguelzinho dele, por exemplo, né? Ele já vai direto. Então, cada um pega a sua parte. Isso é interessante. Direto. Pelo que eu sei, a única imobiliária no estado que tem esse sistema é a Mobile Imóveis, até então. Tem um custo para isso aí, não é? É uma coisa bem organizada, a gente trouxe software de fora, né? E conseguiu adaptar no banco isso aí. Veio uma pessoa do banco para nosso escritório, fez uns ajustes e tal. Essa questão de informática que eu entendo um pouquinho, mas tem gente que entende muito mais e fez isso para a gente. O segundo grande diferencial é você ter um sistema de automação muito eficiente. Por exemplo, atrasou 5 dias, todo mundo manda carta de cobrança, etc. e tal. O nosso sistema automaticamente já manda essas cartas para o inquilino e já informa o proprietário por que é que ele não recebeu ainda o aluguel, porque está inadimplente e a imobiliária está tomando as tratativas de cobrança. Com 10 dias, o próprio sistema já envia para negativação das partes que não pagaram. Seja cônjuge, fiador, seja o titular do contrato e tal, o inquilino. O próprio sistema já negativa todo esse pessoal. Isso está tudo em contrato. Não é surpresa, não. Já está tudo em contrato. Com 15 dias não pagou ainda, o próprio sistema já manda para a assessoria jurídica da gente para executar o contrato. E se for caso de despejo, que caiba nessa cobrança, a gente já acumula com a ação de despejo. Então, é a cobrança com a ação de despejo. Mas isso tudo, Radamés, funciona
sem precisar eu fazer comando nenhum. Eu estou aqui conversando com você e essas coisas já estão acontecendo. Negativação, cobrança judicial, etc. E cada ato desse que o sistema provoca e envia para os devedores, os proprietários estão sendo informados automaticamente de tudo que está acontecendo, quais as providências que a administradora está tomando. Esse é o segundo grande diferencial. O sistema já faz muita coisa, inteligência, né, já faz tudo isso aí, a gente está só acompanhando. Essa automatização ela é importante, e o que você está falando de um exemplo de uma empresa, né? Isso se aplica a todos os negócios, gente. A gente tem que ficar pensando, procurando, conectando com ações que minimizem o trabalho, porque senão você fica sobrecarregado, fazendo 1001 coisas e gasta 1 hora, 2 horas fazendo um negócio que não vale o que a sua hora, ela é muito mais valiosa do que aquilo que você está perdendo, gastando tantas horas que um sistema poderia estar fazendo. Alguns empresários às vezes pensam assim, não, mas isso aí tem custo. Amigo, filantropia é do outro canto. Se você criou uma empresa, tem custo. Alguém fez aquilo, só que se você for inteligente, você vai perceber que o resultado é o que deve valer. Eu tenho essa leitura. O empreendedor inteligente, ele sempre calcula a relação custo-benefício. Qual o benefício que eu vou ter? Eu não estou preocupado com o custo, eu quero é benefício. Se o benefício compensa, então, provavelmente, sabe, lá no início, quando você foi fazer essa... normal, rapaz, será que vai valer a pena o custo disso aí tudinho? Mas se você está escalando, também tem a ver com isso, né? Se é uma imobiliária pequenininha, que você ainda dá conta, tudo bem. Mas você começa a crescer, você começa a ter uma carteira de cliente razoável e você vai fazer tudo isso no WhatsApp, no telefone, aí você tem que ter uma saúde muito boa, porque você tem limitações de tempo, de espaço. Precisa usar os instrumentos tecnológicos para ganhar escala, ou pelo menos ganhar velocidade, principalmente quem quer crescer. Se você quer crescer, tem que abrir. Eu aproveito essa sua fala para dar essa deixa para o pessoal aqui. Mas o que mais? E o crescimento existe, eu quero saber sim. mais coisa de inovação. E evita, muitas vezes, o proprietário ele pode evitar todo esse processo de negativação, de execução, desde que ele ligue com 48 horas de antecedência e diga, não faça agora, não. Deixa o cliente aí respirar um pouquinho, porque às vezes o cara também está passando por um problema e tal. Ele não é ele não atrasa com frequência, foi uma coisa que aconteceu. Então, há a possibilidade também de interromper isso aí. E outra, a administração ela é necessária demais. Por quê? Porque evita o contato direto do inquilino com o proprietário. É bom porque se faz até uma amizade, né? Mas na relação profissional isso começa a acarretar concessões que o proprietário começa a fazer para o inquilino por conta daquela amizade e, de certa forma, prejudica ele financeiramente. E o terceiro e último grande diferencial da Mobile é a questão da assessoria jurídica. Eu trabalhei muitos anos com uma assessoria jurídica esporádica, ou seja, quando tinha uma ação, quando tinha um problema, eu ia atrás de um advogado bom, e muitas vezes o advogado bom ele tem muito mais demandas do que aqueles advogados que estão começando agora. E aí, quando era um valor muito pequeno, por exemplo, um aluguel de R$500, de repente 20% é de honorários advocatícios, R$100, tinha muito proprietário, muito advogado bom que tinha uma demanda grande de grandes negócios e não tinha interesse. E aí eu ficava me submetendo a advogados, às vezes até bons, mas pessoas mais simples que tinham, tá entendendo, até um conhecimento menor, porque não tinha prática ainda daqueles, né, expert no assunto. Então a gente resolveu colocar uma assessoria jurídica na nossa folha de pagamento, no mês a mês, no dia a dia. E a gente pegou um dos melhores escritórios de advocacia da cidade, que é o Justa Legem. Muita gente conhece o Marcos Araújo e toda a sua equipe, que é top. Tem outras muito boas também. Mas nós estamos com eles há anos. E aí, a gente, com essa assessoria jurídica diferenciada, tanto faz o imóvel valer R$500, que nós temos imóveis alugados por R$500, como a gente tem vários canteiros alugados a empresas prestadoras de serviço da Petrobras, canteiros de 50 mil, 40 mil, 30 mil o aluguel. Entendeu? Então, de uma forma ou de outra, a gente tem sempre uma pessoa, um assessor jurídico de pronto para nos atender. E isso deu muito crescimento para a nossa imobiliária. Esses 3 diferenciais, além de outros, serviço de manutenção, expert no assunto. E calma que ainda vai ter mais programas. Aí você vai colocando os outros ainda nos outros programas. Mas aí isso deu realmente um crescimento. Eu tinha, por exemplo, 100 imóveis alugados. A coisa triplicou da noite para o dia. Por quê? Porque os proprietários começaram a ver que o seu patrimônio
poderia estar muito bem administrado dentro desse sistema funcionando, e não só isso, de uma experiência de gestores de 40, 44 anos já na praça. Muito bom. É isso aí. E aí? Qual é o seu problema? Tem gente que tem solução para o seu problema. Sempre tem soluções. Talvez você não sabe onde ela está e com quem está. Mas é de sua obrigação e de minha ir atrás, procurar. Ok? A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. Joana, Lucas e Emily. Sabe o que essas e outras mais de 1.500 crianças e adolescentes atendidos pela Casa Durval Paiva têm em comum? Todos são unidos por um mesmo sentimento: a esperança. A Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, transforma os seus valores em atitudes. Porque, mais do que concreto, a Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, é feita de pessoas que amam pessoas, de sonhos que abraçam a fé, de esperança que brota no coração de quem nasceu para vencer desafios. Muito bem, gente. E aí, como é que vocês estão gostando do programa? A gente pede que interaja conosco. Entra lá no Instagram, procura lá no Instagram sertão.inovador. Pode comentar, ficar à vontade, dar sugestões, indicações, fazer críticas, fica à vontade. Dá o like, dá o dislike, mas interaja, participe. Isso é importante para nós, o feedback que você possa trazer para essa iniciativa. Nós temos aqui entrevistado várias pessoas, vários profissionais, empresários, empreendedores, acadêmicos, e o objetivo é trazer na região para que você conheça quem está fazendo algo de maneira inovadora. Empreender já é um ato inovador. Você está ali na sua atividade, quietinho, talvez ou só trabalhando, ou em casa, ou talvez aposentado. Outro dia encontrei no supermercado essa situação, que eu vou acabar de contar agora para vocês. Estava aí minha esposa, chega um ex-aluno meu com o pai dele diz: esse aqui que é o seu Radamés? Aí ele disse: é ele. Senhor Radamés, eu estou me aposentando, estou com um valor lá que ele disse, o que é que eu faço, rapaz? Eu estou querendo, porque se eu não canalizar esse recurso, eu vou torrar direitinho, vai se acabar, eu queria empreender. Eu disse: primeiro, parabéns, mas não sou eu que vou dizer o que você tem que empreender. Mas pode conversar para te ajudar você mesmo descobrir algo. Ele disse: eu quero fazer algo, eu estou novo ainda estou com saúde, tenho muito chão pela frente. E eu achei aquilo tão legal, porque, de fato, você que está chegando nessa fase, você tira da sua cabeça essa história de ficar dentro de um sofá, esperando ali a morte chegar. Não, porque eu não tenho mais o que fazer, tem muito o que fazer. Enquanto tiver fôlego, você pode empreender, você pode fazer alguma coisa, tá? A escala disso aí depende de cada um, o que vai ser feito, tem pessoas que podem te ajudar. Nós aqui queremos trazer sugestões, indicações, você vai conhecer histórias de pessoas que estão empreendendo. É uma outra excelente maneira de empreender, olhando os outros fazendo. E aí você, tendo, claro, um pouquinho da sandália da humildade, tu vai aprender com o que as pessoas estão fazendo. Ok? Então, agora a gente quer trazer aí sugestões, dicas, aprendizados, desafios, inovações na área de veículos, na área de compra e venda de veículos, novos, seminovos. E para conversar sobre esse assunto, está aqui o Cristiano Lima. Cristiano Menezes é outro que a gente vai trazer aqui na área de construção, né? Isso. Você conhece também o Menezes. Conheço. Um abraço aqui para ele. Conheço. Mas aqui está conosco Cristiano Lima, da Lima Veículos. E eu quero agradecer, Cristiano, pela sua vinda. E conta aí um pouquinho para nós, também aqui o Jansen, participando aqui comigo agora como companheiro de bancada, para conhecer um pouquinho da Lima Veículos aí.
Fica à vontade. Maravilha. Eu agradeço a oportunidade de poder estar com vocês aqui participando, né? Jansen também aqui com a gente. Então, é uma grande oportunidade a gente poder estar compartilhando um pouco daquilo que a gente aprendeu ao longo desses 20 anos, né? Sobre veículo seminovo, um pouco sobre o mercado, as dificuldades, a nossa história. Agradeço demais essa oportunidade. Espero poder voltar aqui outras vezes. Já vou falando logo no início, né? Até mais deixar a porta aberta já, né, Jansen? Mas... É isso aí. Vendedor é assim. Vendedor não perde a oportunidade de vender a oportunidade. Tá certo. Mas conta um pouquinho sobre vocês, né? Eu sei que você tem seu irmão também, tem participando. Um pouco da... Um minuto. Acho que é o seu que tá batendo na mesa. Talvez. Sim. Pronto, só evitar, porque capta tudo, né? O bicho aqui, até os pensamentos, né? Todo mundo pensando em coisas boas, pensando em Deus, porque... Capta tudo. O relógio ou a aliança. Sim. Sim. Ah, pode ser. Ok, vamos lá. Tô esperando você dizer a contagem aí, para poder... Então... Conte um pouco para nós, ao começar nosso bate-papo, conte um pouco para nós a origem de vocês, como é que surgiu essa ideia de trabalhar com essa questão de veículos. Falei um pouquinho aí da família Lima. A família Lima sempre foi uma família empreendedora, né? Meu pai, ele, desde novo, ele sempre teve alguns negócios e já quando eu criança, ele construiu algumas lojas de confecção, de roupa, né? Aqui em Mossoró. A gente chegou uma época que a gente tinha lojas de artigo mais refinado, lojas mais populares, loja também para atacado, que ficava ali por trás da Riachuelo, brasileirinho das confecções. Então, eu cresci nesse meio do empreendedorismo, né? Meu pai, ele trabalhou foi empregado de algumas pessoas, mas bem jovem. Logo em seguida, ele viu que tinha que empreender. E aí, os filhos seguiram o mesmo caminho, né? Então, foi daí que eu tive vontade de ter meu próprio negócio. Adquiri um pouco de experiência quando eu trabalhei na Fiat, trabalhei na Volkswagen, na Renault, com veículo 0 km, também com recepcionista de oficina, né? Ainda lembro lá que a Fiat era lá no centro da cidade, ali onde fica o Shopping Popular, né, Jansen? E aí eu morava na Abolição, ali na Caixa d'Água, na Abolição. E quando eu consegui esse emprego, eu ia andando de 7 horas da manhã, voltava de 11h30 para almoçar, ia de 1 e voltava de 5h30. Com um mês de trabalho, eu comprei uma bicicleta fiado. E aí eu fazia esse transporte. Nessa lua, né? Nessa lua. Apesar que não era tão quente quanto hoje. Então, aí eu fui entendendo um pouco sobre veículo, até que em 2004 eu tive o desejo, já vinha com alguns carros que eu colocava na loja dos amigos, e aí eu tive o desejo de colocar a minha própria loja, que na realidade eu entrei só na empresa, mas tinha algumas pessoas que colocavam carro comigo que eram os sócios, mas eu dizia que tinha mais sócio do que carro dentro da loja, né? Era meio que uma cooperativa, brincadeira. Mas no início é assim. No início era assim. A gente queria dividir despesa para poder ali. E eu sempre com o meu plano A, que era a banda, né? Que eu sempre tinha a banda musical. A banda musical ela veio de 99. Então foi com o recurso da banda que eu investi na loja, né? Eu sempre tive ali as duas rendas. E aí foi acontecendo também com 20 anos no mercado, né? Graças a Deus. Mas a banda parou ou continua aí? A banda, eu me desvinculei da banda em 2010, Jansen. Mas ela não continua mais? Uma vez por outra o pessoal monta ainda e usa o nome ainda para poder comercializar, vender alguns shows ainda. Ainda funciona, daqui de Mossoró mesmo, né? E aí foi... Nós também. Veio um musical aí, né? Okay. Sim. Pegou entretenimento, capitalizou-se e foi empreender. Isso. E foi empreender na área de compra e venda de veículos. Eu entendi que eu não ia conseguir o resultado que eu queria, eu não ia conseguir, não ia aguentar, não sei quanto tempo eu ia suportar para estar ali vivendo aquela conjuntura. Então eu sabia que eu tinha que seguir um outro caminho. Então eu fui construindo paralelo a isso, para que num futuro, que quando foi em 2010, eu pudesse ter a possibilidade de dizer isso aqui eu não quero mais fazer. Eu vou ingressar, vou realmente mergulhar na área de veículos, que é o que eu me identifico, que eu já entendo um pouco, e aí quero crescer esse negócio aqui. Muito bom. 20 anos trabalhando com compra e venda de veículos em Mossoró, já deve conhecer bem o mercado, né? Assim como você também, há mais de 40 anos em imobiliário, você vai aprendendo o mercado. E aí você vai ou se acomodando, ou vai ter que ir inovando. Vai ter que ir inovando. Então, vamos caminhar aí por essa área. O que é que você, de lá para cá, inovou, melhorou? Como é que é a dinâmica da concessionária, da loja de carro que vocês têm? Como é que é a dinâmica lá? Fala um pouquinho sobre os carros e o que é que vocês têm feito, a parte de gestão e de melhoria. Sim.
Eu confesso, Radamés, antes de falar do que eu inovei, eu também gosto de citar também o que eu não inovei, o que eu não evoluí. Né? Eu entendo que nesses 20 anos eu poderia ter evoluído mais, mas eu tive alguns outros projetos paralelos, né? À loja de carro. Me desvinculei do segmento por alguns anos, investindo nesses outros projetos, não me deram prejuízo. Eu tinha a loja e mais 2 negócios, né? Paralelo à loja, tocando. Mas ganhei dinheiro, mas não evoluiu o quanto eu precisava, então eu desfoquei um pouco. Então eu confesso que se eu tivesse focado, a minha loja hoje eu teria evoluído mais, se eu tivesse dado foco. Não me arrependo do que fiz, foi aprendizado, aprendi bastante com esses outros segmentos. Conheci bastante gente, né? E não foi perdido, mas eu poderia ter, a minha loja eu poderia ter alavancado mais, eu poderia ter inovado mais. E agora, de 4, 5 anos para cá, que eu vim me aproximando, basicamente há 1 ano eu voltei realmente para dentro da loja de carro, né, que a loja era gerenciada por meu irmão, Cleiton, que está comigo na loja desde quando a loja tinha 1 ano, né, meu irmão mais velho, é quem tomou de conta durante bastante tempo aí, quando eu estava na banda também. Mas de um tempo para cá eu tenho buscado fazer algumas coisas que eu vejo que alguns ainda não têm buscado, né? Por exemplo, a Lima Veículos hoje eu posso dizer que, como diferenciais que Jansen falou, a Lima Veículos hoje é a única loja de Mossoró que disponibiliza para o consumidor ele levar um veículo seminovo para casa com até 2 anos de garantia mecânica. Isso não existe. Porque hoje a loja de seminovo, ele tem dificuldade de dar até os 90 dias, que é obrigatório. Imagina. Carro usado, né? Você fica aquela situação. Como é que... o pessoal fala assim, eu sou pai do carro durante 90 dias. E é mesmo. E tem que ser, porque é a lei que diz. Você não está dando porque você é legal, é porque é um direito do consumidor. E ponto. Né? Mas aí você imagine que agora uma loja de seminova, uma loja que eu considero pequena, como é a nossa, chegar para um consumidor e dizer, você vai levar um carro daqui, você pode ter até 2 anos de garantia em mais de 150 itens desse carro. Então, é algo que ninguém tem ainda. Interessante. Né? E a gente, a Lima Veículos... Um diferencial tremendo. É tremendo. Tem veículos 0 km, que até algum tempo atrás você recebia só 1 ano de garantia. Né, Jansen? Agora tem, né? Mas tem carros agora, tem empresas agora, ampliou. Concessionárias, né? Marcas que 5 anos, 6 anos já para atrair. Então, hoje nós temos, eu considero um grande diferencial a gente poder levar isso para o consumidor do veículo seminovo, 2 anos de garantia. Né? Até 2 anos. A sua quantidade de carros lá na sua loja, ela pertence a vocês ou são... Porque tem aqueles que também colocam o seu carro lá na sua loja para poder... Uma grande parte minha e também tenho investidores comigo. Né? Eu tenho sim. E essa relação tem que ser muito boa, né? É bem tranquila. Hoje é bem tranquila. A gente já tem tudo bem azeitado ali, a engrenagem funcionando bem. Os financiamentos, todo banco está financiando compra de carro? Tá. Existe aqueles bancos que são mais... Por exemplo, no nosso ramo imobiliário, a Caixa Econômica é aquela mãe dos financiamentos, mas todos os outros bancos também fazem financiamento para compra de imóvel. No lado de automóveis, todo banco pode financiar? Existem os bancos mais direcionados para isso, né? Mas hoje, pronto, um Banco do Brasil, ele tem operador andando na rua, ele tem Não, mas você é um cliente do Banco do Brasil, um correntista. Você pode financiar um carro pelo Banco do Brasil, né? Você pode ter um consórcio pelo Banco do Brasil, mas ele não é um banco de linha de frente ali. Quais são os bancos de linha de frente? Aqueles que a gente mais conhece, Bradesco, Safra, Santander, Itaú, né? C6 e aí vai. Então, hoje, todos esses, se você for ver bem, nós devemos ter hoje em torno de 10 bancos voltados para financiamento de veículo. Fora uma Caixa, que você pode financiar também um carro. Você tem um correntista, você pode comprar um carro pela Caixa. Você pode comprar um carro pelo Banco Brasil e aí vai. Entende? Mas direcionado para o segmento é em torno de uns 10. Com relação a todos financiarem, sim, financiam. Agora, existem as exigências, né? Tem banco, a maioria deles hoje exigem que o consumidor tenha habilitação. São pouquíssimos bancos que não exigem a habilitação na hora do financiamento. Então, isso fechou um pouco, né? Filtrou, né? Filtrou, isso filtrou bem. Mas faz sentido, porque você vai comprar um carro e você não tem habilitação? Então, esse carro não é para você andar, não? É o carro para você andar errado? Para mim, isso não é bom, né? Para bom é que financiar... Mas faz sentido. E o banco, acho que quando ele estipula algo ali, existe estudo, existe, né? Análise que eles fazem. O consórcio é uma forma também de aquisição, né? Sim, o consórcio Está muito em evidência? Tá bem em evidência. Agora mesmo eu tenho dois negócios em andamento, só esperando o pagamento da carta de crédito para poder fazer a entrega do carro. Ei, já entramos um monte de assunto legal. Foi, rapaz. Eu já tô querendo... eu já quero um outro... Vamos falar um pouquinho sobre
primeiro, o mercado de compra e venda de carro na região. Eu não trabalho nessa área, eu sou mais o usuário. Mas uma coisa, para mim, tem sido uma evidência. A gente sai de casa, eu moro pertinho daqui, mas a gente, ultimamente, tem pegado um tal de um trânsito em Mossoró. A gente já começa a falar de... Né, tem gargalo ali, gargalo... O Waze está mostrando lá no aplicativo. Você fica olhando assim... Quer dizer, tem um movimento, pelo menos assim, a minha leitura grosso modo, um movimento grande, quer dizer, me parece que o mercado está aquecido, não está? Como é que está o mercado da questão de carros populares? Quer dizer, tem vários tipos também aí, mas vou dizer dos mais comuns. Como é que está o mercado da compra e venda de carros aqui na região? O carro popular, ele sempre vende, né? Ele sempre vende. É um carro um valor acessível mais baixo, então você pega muito aquele público ali que está querendo adquirir o seu primeiro carro, quer sair de uma moto para comprar um carro, ele está com a família ali, a família cresceu, tem um menino, tem como é que leva numa moto, e aí... Então, é um mercado que sempre é aquecido, o mercado do carro popular. O carro com tique médio ali já vai para cima de 100, 150 mil, já existe um público mais específico. Mas eu não considero que esteja frio. Eu assim, por a gente já ter construído uma carteira boa de clientes esses 20 anos, então o pessoal confia, já indica, né? A gente tem feito um trabalho forte também nas redes sociais, então as minhas vendas eu consigo ter a média que eu preciso e que eu busco. Claro que esse ano agora, 2025, eu subi um pouco a média, não só a média de lucratividade, mas a média de venda de quantidade de carros por mês. Eu precisei para poder a gente ir crescendo e evoluindo, que a gente fez algumas aquisições de plataformas para poder ter controle e gestão da loja, e isso vai agilizar alguns processos. Então, antes era tudo manual, uma coisa muito, muito analógica, né? E a gente agora tá robotizando, não sei se seria essa palavra, está automatizando a coisa para poder girar mais. Automatizando, essa é a palavra. E o mercado de compra está bem difícil. Está um pouco difícil. Absorver o veículo. Vender, para mim, não tem tanta dificuldade, mas a compra do veículo está bem fechado. Então, tá bem... A gente já está vendo outras formas, que eu tive numa imersão em Curitiba sobre loja de veículos, e a gente já viu lá outras formas de você poder adquirir o veículo seminovo. E aí, não vou falar ela aqui agora não, né? Que... Tranquilo. Tranquilo, brincadeira. Mas a gente vê que tem muita movimentação, e aí eu vou fazer uma provocação que às vezes eu faço quando vem um visitante, Sim, né? sim. Tivemos há pouco tempo um profissional da área de escolas, de piano, de música, muito focado em criança, e eu dei uma provocada do tipo, e o pessoal da terceira idade? A população está ficando mais idosa. E música é terapia. Aprender um instrumento musical, interessante. Então, eu queria lançar também aqui, de repente, provocações. Eu estou lá com o meu carro, está cheio de carro, está todo mundo, cada dia, agora é 1 a 2 carros, né? Está começando a ter 2 carros, que a esposa também tem que ter e tal. E aí eu fico perguntando, era importante ter algum caminho, algum meio, talvez a sua própria lista de clientes que você tenha, e o mesmo jeito isso é para você daquele que aluga, né? Quando eu comprei uma casa, há 15 anos atrás, você sabia que eu tinha um menino de 10 anos. Esse menino está com 25. 25 já começa a pensar em comprar uma casa. Quer dizer, que trabalho se faz com os clientes que vêm no pós? Ou, quer dizer, como é que ele vai voltar? Não olhar só para mim, comprador, mas tem um ecossistema. Então, como que você poderia fazer, ou se está fazendo ou não, para saber em que no meu carro que eu comprei, meu carro está com 5 anos. Existe meio que um padrão por aí, com 5 anos já tem que pensar em trocar. Você tem algum meio que você faz isso, algum caminho que você já possa pensar, pô, Radamés comprou aqui um carro a mim, completou 5 anos. Vou chamar Radamés para fazer uma avaliação e já mostrar para ele até caminhos que ele pode colocar esse carro para frente e outras opções. E milhares de pessoas estão com carros em suas casas, Sim. já com 5 anos, com 3 anos. Eu estou só jogando aqui, tá? Não sou do ramo. Quer dizer, é a provocação que eu faço. Você está pensando em alguma coisa nesse sentido? Essas plataformas já trazem alguma coisa nesse sentido? Porque as pessoas, quando vai no comprar, pega os dados, pega a data de nascimento, não manda nenhum parabéns, né? Não diga o cara aniversariou, e a gente vive na era dos dados, minha gente, era dos dados. Então, tem dados que eu posso estar trabalhando. Tem gente que eu fico imaginando uma empresa com 44 anos. Deve ter ali, sabe, tem um banco de dados aí de, sei lá, quantas milhares de pessoas
que se eu estiver trabalhando isso, hoje com inteligência artificial, eu não vou nem falar de específico, com a inteligência artificial generativa, essa basicão do GPT, você consegue colocar ali, o cara começa a te dar um monte de informações. Enfim, eu já comecei a esticar aqui a esteira, mas tem feito alguma coisa nesse sentido? Fidelização, né? Ou fidelização, ou pós-venda? Sim, sim. Essa plataforma que a gente está implantando agora na Lima, a gente está em fase de implantação, ela vai me dar aniversário do cliente, mêsversário do carro, aniversário do carro e quando quita o contrato de financiamento, caso ele tenha financiado. Daqui a 4 anos, se você financiou em 48, ela vai me lembrar que você comprou um carro e que você está quitando esse carro esse mês. E aí eu posso entrar em contato com você. Então, eu não tinha isso, né? Eu não tinha isso até um mês atrás, nunca tive. Então, quer dizer, são 20 anos aí de que eu podia ter esse banco de dados, que a maior riqueza que a loja tem hoje é um banco de dados, é um CRM bem preenchido, né? Porque imagine que se em 20 anos eu vendi, vou botar bem baixo, 10 carros ao mês, se você botar aí 20 vezes 12, dá uma conta absurda. Então, olha o banco de dados. Era como se eu não precisasse mais nem abrir mais cliente. Eu ia só... 200, quase 250... Entendeu? É bastante coisa. É bastante coisa. Durante 20 anos. Eu não tinha isso. Anos, e graças a ninguém faz isso. Então, é muito dado, é muita coisa. Dá 2000 tantos. Pois é. Então, você percebe que essas pessoas, eu podia estar trabalhando com elas, elas estão sempre renovando os carros comigo. E não só elas, mas a família, né? O ecossistema todo ao redor dela ali, puxa. Multiplica por 4 às vezes. Então, eu sinto que eu perdi vários ao longo desse tempo. Por quê? Por eu não ter isso. Radamés me comprou um carro, eu perdi o contato com o Radamés, perdi o contato com o Jansen, ou até eu tenho contato com o Jansen, mas Jansen agora, ele tinha comprado a mim um HB20, mas Jansen agora já se passaram uns 4 anos, Jansen está numa outra condição financeira, Jansen agora ele quer ir para um SUV, quer começar com um Compass, quer ir depois... E aí vai, uma Defender ou uma Hilux. E eu perdi Jansen, porque ele evoluiu e eu... Mas se eu tivesse ali, alimentando, conversando, dados... Gente, dados. Jansen, ele podia ter falado, Cristiano, gostei de negociar com você, confio em você, mas eu não tenho um carro, mas eu vou encontrar esse carro para você, Jansen. E eu vou atender Jansen. Mas por eu não ter esse banco de dados, eu perdi esse. Então, eu sinto que eu perdi. Alguns clientes ficaram pelo caminho por conta dessa gestão. E agora gestão. você está fazendo um trabalho em cima sim. disso. Eu adquiri uma plataforma, Yasmin está fazendo a implantação dela lá na loja. Tudo indica que eu vou precisar colocar mais uma pessoa. Yasmin é sua esposa? É minha esposa. Sócia, né? Ali junto? É minha sócia, meu braço direito. E está ali comigo, ela e meu irmão, Cleiton. Eu vou precisar colocar mais uma pessoa, porque a plataforma ela me faz ver de onde vem meus leads. Esse lead, Radamés falou comigo, veio do Facebook, Jansen veio do Instagram, esse outro veio do WhatsApp. Ela minera tudo para mim, me mostra de onde vem. Tipo o trabalho de SDR, onde ela vê o follow-up e vai... Vê tudo. Vai voltando a falar com aquela pessoa no período escalonado, né? Exatamente. Eu posso, por meio de uma pré-venda, eu posso fazer o resgate desses leads, pessoas que não me compraram e me visitaram. Por que ela não comprou? Os números mostram que 60, 90 dias essas pessoas ainda não compraram. Então, eu posso... Um lead que você... o lead ficou ali por R$10, 20, 30, mas ele pode ficar 0 se eu for tratando essa pessoa e acompanhando ela por meio de um resgate, para que ela daqui a 90 dias eu ainda consiga ter contato e ainda assim ela me comprar o carro. Interessante. E o atendimento inicial é fundamental, né? Com certeza. Eu comprei, mês passado, um carro para minha esposa. Foi numa concessionária, foi um carro 0. Eu comecei por aqui, na concessionária daqui. Não vou citar nome e tal, mas... Sim. Eu comecei por aqui. A pessoa atendeu e eu disse, olha, eu quero comprar à vista e tal, e você pode colocar essa câmera de ré, ou isso, aquilo que a gente sempre vai, Sim. né? De maneira nenhuma. Vamos conversar, vamos sentar, eu estou comprando um carro à vista. Não, mas o proprietário não faz, ele tem um preço bom já e tal, e... Essa concessionária de carro 0, Jansen? Carro 0. Aí eu liguei para uma concessionária em Natal, que lá tem 3 concessionárias da mesma marca, né, que a gente chama assim. E aí eu liguei para a primeira e disse, olha, eu moro em Mossoró, estava comprando isso aqui e tal, e o cara não quis muita conversa, não cedia em nada. E qual era o preço que ele estava vendendo o carro? Eu disse, tanto. A gente também vende por esse aqui, a gente dá. A câmera de ré, a gente dá tudo, algumas coisas aqui. Venha para cá. Eu fui para Natal de manhã. Na realidade, eu paguei o carro, eles mandaram o boleto.
Eu paguei o carro e fui lá só buscar. Ok. E recebi tudo. Então, quer dizer, a facilidade com que a gente tem e o atendimento é fundamental. Né? A forma como a pessoa interage com você, isso é fundamental. Com certeza. A gente tem um cliente aqui, tinha, né? Um empresário, Souzinha, do Parque Elétrico. O atendimento dele era conhecido, né? Já é conhecido. Pela verdade. sua qualidade. E o filho está indo no mesmo caminho, viu? Sim. Bom, gente, estamos chegando ao final de mais uma edição. Vou deixar aqui só as palavras finais aqui dos nossos companheiros de bancada e encerrar a nossa edição por hoje. Eu quero agradecer pela oportunidade, né? Você ter me convidado a estar aqui, a gente poder bater esse papo, falar um pouco sobre o nosso negócio, sobre o segmento. Para mim é uma satisfação e uma honra. E vou estar sempre à disposição para poder voltar mais vezes. Muito bem. Parabéns, Cristiano Lima. Esse Lima é bonito, viu? Eita, rapaz, que coisa boa. Eu tenho o José Lima também. Eu também sou Lima. É, Lima também é. 3 Lima daqui. Olha só, rapaz. E não sei se vocês sabem, mas a origem, uma das origens do Lima, tem um grupo de Lima que a origem é judaica. Por causa das frutas que eles usavam e árvores, porque quando na diáspora, e muitos quando foram expulsos, eles acabavam usando frutas da região onde eles iam, usavam como sobrenome, porque não podiam usar seus sobrenomes, porque vinha perseguição. Então, os Pereiras, os Dantas, os Limas, os Oliveiras, esses nomes que geralmente tem lá em Portugal, principalmente seria essa a origem por aí. Mas é assunto para outro, outro assunto podcast. Eu acho que o Cristiano pode voltar novamente aqui, ele tem mais coisa para falar. Eita, Eu também rapaz. acredito. Tem mesmo. E vocês, o que é que vocês acham? Entre em contato conosco. Sertão.inovador lá no Instagram, você também pode acompanhar no TikTok e também no YouTube. Forte abraço e a gente se encontra na próxima edição.